plano. Ele continua aqui, vamos dizer, atazanando a vida das pessoas, tentando se comunicar, tentando continuar com a bebedeira, tentando jogar alguma coisinha. E aqui nós vemos ele obsediando o pai aqui, os pais dele, ele tentando comunicar, mas é claro, os pais são encarnados e ele é espírito, os pais não veriam. Aqui ele voltando ao bar, batendo, tentando atrair atenção, ele tentando entrar em contato com as pessoas, até que ele desconfia que alguma coisa estava errada. E nessa de alguma coisa está errada, ele vai parar aqui, vamos dizer, na Pedra Branca. E da Pedra Branca, ele volta exatamente para a rodoviária Universal. Ele vai para a rodoviária Universal. Aqui nós temos a rodoviária Universal. E na rodoviária, ele desce uma dessas rampas e fica na pracinha ali meio perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, como ir, por que ir, porque não tinha razão mais. Realmente ele estava totalmente desorientado, porque, primeiro, que não possuía nenhum conhecimento da vida pós-morte. Segundo, porque não tinha nenhuma, vamos dizer assim, vocação para os conhecimentos mais aprofundados sobre o que ocorreria. Aí nós vemos o Ditinho. E é interessante nesse episódio aqui, é que ele estava nessa pracinha, aí de repente chegou o Padre Juca, vamos dizer, já como um mentor espiritual dele. Aí chegou o Padre Juca e tentando encaminhá-lo, tentando guiá-lo para um plano, vamos dizer assim, que não fosse superior, mas pelo menos que pudesse ajudar na evolução dele. Aí enquanto o Padre Juca estava falando com ele, aí ele viu uma criatura, ele viu uma mulher muito boazuda e tal, aqui toda bonitona, né, de biquíni. E quando ele viu essa figura, ele não hesitou, ele partiu atrás dela. Ela deu bola para ele, ele não perdeu tempo. Aí foi atrás. Só que ele seguiu essa figura e acabou caindo numa caverna. Ela acabou levando ele para uma festa, e esta festa que está mostrando aqui era uma festa da pesada mesmo, um negócio violento. E lá o Ditinho se submeteu a uma série de vexames. Aqui nós vemos ele pendurado aqui por um eixuzão aqui terrível. E o cara pergunta para ele se ele tem padrinho, porque seria uma salvação para ele se ele tivesse um padrinho, tivesse um apoio. Aí ele inocentemente responde que não tem padrinho não. E nisso eles jogam ele na roda aqui, e começa o escárnio, começa a brincar com ele, e ele fica desesperado. E nessas alturas, aí, quando ele vê a barra pesada, ele lembra do mentor, o que o Padre Juca falava para ele. Aí nós vemos ele aqui, ó, já com as mãozinhas aqui postas, implorando a presença do mentor, e o Padre Juca realmente aparece. Nisto, o Padre Juca vamos dizer, não auxilia nesse exato momento, mas surge de repente uma espécie de um chicote magnético, que seria alguma coisa parecida com um raio de eletricidade, um relâmpago, ilumina toda a sala e deixa aquelas criaturas ali apavoradas, porque elas não são muito chegadas à luminosidade. A luz, principalmente uma luz superior, né? Uma luz bendita. Aí quando essa luz explode no ambiente, o Ditinho aproveita o embalo e se manda dali, foge. Só que ele foge e não tem para onde ir, acaba retornando para a tal da pracinha. Aí ele está aqui pensativo na pracinha, enquanto sem saber o que fazer da vida. Aí nisso surge o Padre Juca, novamente, estava sempre ali para dar apoio. Aí o Padre Juca, quando ele vê o Padre Juca, ele fica muito feliz e começa a conversar com ele, a tentar, vamos dizer, já esclarecer alguma coisa dos tantos problemas que ele havia se submetido. Aí o Padre Juca já começa vamos dizer assim, uma sessão assim de preparação de base, para que ele possa, a partir daí, evoluir. Nisso, enquanto ele está nessa circunstância aqui, aí nós vamos ter que mudar para cá. Enquanto o Padre Juca está conversando
com o Ditinho. Aí de repente há uma explosão e surgem 3 moças na pracinha onde o Ditinho estava. Aí essas 3 moças haviam sofrido um acidente e de repente se viram lá naquele plano, naquela dimensão. O Padre Juca encarrega o Ditinho, aqui ele já está saindo, e ele encarregou o Ditinho de prestar socorro a essas criaturas. Aí ele fica meio perdido, porque falou, mas eu não tô em condições de socorrer nem a mim mesmo, como é que eu vou socorrer alguém? Mas, vamos dizer, com a emanação do mentor e com as presenças sempre do cacique Poena discretamente aqui, ó, aí ele acaba indo socorrer as moças. E nessa de ir socorrer, o Padre Juca havia dito para ele para levá-las para o albergue de Irmã Lívia. E é o que ele faz. Aqui ele está encaminhando as moças para o albergue de Irmã Lívia. E, à parte, nós vemos aqui novamente o cacique Poena em companhia do mentor Padre Juca, mentor do Ditinho. Aqui nós vemos o Ditinho chegando, em companhia das 3 moças, Irmã Lívia, e já estão aqui Padre Juca e o cacique novamente, já no albergue de Irmã Lívia. Aqui esse quadro é uma figura que surge, uma mulher obsediada, totalmente obsediada, um espírito que havia tentado suicídio e fez uma série de coisas, havia consumado o suicídio, aliás, e vivia revoltada. Mas a Irmã Lívia sempre tentando auxiliá-la, e ela passa a acusar o Ditinho de coisas muito graves que ele havia feito, como ele teria matado o marido dela, que não sei o quê. E o Ditinho mostra aqui, como mostra o quadrinho, ele fica em total desespero, porque ele já não sabia de mais nada, como ele tinha feito, ele começou a fazer um auto-julgamento. Poxa, será que eu sou um sujeito tão pervertido assim? Cheguei a matar um amigo meu, só que na briga lá, não foi bem ele que matou. Houve o tiroteio realmente, e morreu ele e esse camarada, que é o esposo, que era o marido dessa mulher. Aí a Irmã Lívia acaba contornando essa situação. Novamente, volta o Ditinho para a praça, nesse meio tempo. Ele não voltou para a praça. Nessas alturas, ele viu um ataque. Aqui, vamos ver, procurar aqui o ataque. Assim, aqui. Ele estava no albergue, quando ele viu alguns Exus atacando lá, alguns bandidos do espaço, atacando umas vítimas, uns espíritos indefesos. Aí ele estava lá na janela observando aquilo, e a Irmã Lívia havia dito para ele não ultrapassar uma rede magnética que existia na região, mas ele não obedece. Aí no impulso ele acaba indo lá tentar salvar, só que ele se mete na enrascada e acaba se tornando vítima também. E esses bandidos do espaço levam ele para a caverna. E nessa caverna ele sofre barbaridade, viu? Porque ele passa por situações, ele vê tudo que é próprio dessas cavernas, que é uma baixaria total, onde muita bebida, muito sexo violento, muita autoviolentação, os espíritos se violentam, e é coisa mesmo de seres totalmente pervertidos. Aí ele fica numa agonia sem saber como sair dali. E nisso dão alguma coisa nele, e ele se coloca em pé lá no meio daquele grupo e começa a falar, dizer que existia Deus, que eles tinham que acreditar em Deus e tudo mais, e acaba criando um clima extremamente complicado para ele. Nessas alturas surge o cacique Poena mais uma vez nessa caverna, e o cacique Poena perde a luz exatamente para penetrar nessa caverna e disfarçar, vamos dizer, a sua grandeza, sua luminosidade. Ele se submete a uma condição inferior para tentar resgatar o Ditinho dessa caverna, e é o que ele faz. Aí ele chega nessa caverna e praticamente expulsa o Ditinho de lá. Saia daqui porque você nos complica e tal, diz ele para o Ditinho. E o Ditinho, nessas alturas, não perde tempo e novamente cai fora. Ao se mandar desse lugar, aí ele volta para aquela pracinha, aqui, vamos dizer. Aí na pracinha ele encontra uma mulher que estava lá meio perdida também, sem saber o que fazer, porque ela havia sido uma suicida. E
enquanto ela estava conversando com ele, surgiram muitas coisas interessantes para o Ditinho. Ela falava demais e aquilo já estava aborrecendo, mas ele pôde colher, inclusive, algumas coisas interessantes, como o fogo etéreo. Aí, de repente, surge aquela explosão e um fogo sai varrendo tudo ali e ele fica apavorado. Aí a mulher tenta acalmá-lo. Ah, fique calmo porque isso é o fogo etéreo, que queima as vibrações negativas e tal, ela explica para ele. Aí eles continuam andando, de repente a mulher encontra três crianças, aí começa a jogar pedra, a xingar os meninos. Aí os meninos, aí o Ditinho, mas por que é isso? Por que você está fazendo isso com essas crianças? Ela falou, não, é porque eles estão me atazanando o juiz aqui, dizem que são meus filhos, mas não tem nada a ver. Aí eles acabam sentando num determinado lugar. Aqui nós vemos eles sentados os dois. Aí ela começa a contar a história dela. A mulher começa a contar uma história para ele, a história que consequenciou, vamos dizer, o suicídio dela. Ela estava aniversariando, aí o filho mais velho, que trabalhava numa oficina, aí deu um presente, um anel caríssimo para ela. Aí ela fica feliz aqui no momento, mas depois ela cai na real. E aqui ela está olhando e fala, meu Deus, mas onde meu filho conseguiu dinheiro para pagar uma joia tão cara? Se ele trabalha numa oficina, ganha uma mixaria danada. Aí ela começa a questionar o problema de procedência do anel. E ela conta para uma amiga dela, a amiga já também começa a colocar coisas erradas na cabeça dela, ela fica aqui toda apavorada, né? Aí mas aí coincide. Realmente houve um roubo na oficina onde o rapaz trabalhava. Só que era um roubo que não tinha nada a ver com o anel e nem com, vamos dizer, a honestidade do moço. Aí vem a polícia, enquanto a mulher começa a conversar com a vizinha dela, conversando com os policiais aqui, ó. Enquanto ela começa a conversar com os policiais lá, aí ela fica ali no canto ouvindo e já julgando o rapaz que realmente ele havia roubado e para comprar o anel, mesmo assim ela estava muito, sei lá, não concordava com a atitude e começou a levantar falso do moço, do próprio filho. Nisso, o filho aparece e pede a ela, olha mãe, a senhora arruma minhas roupas, que eu vou ter que acompanhar esses policiais, que houve o roubo lá, pra gente, até que a gente esclareça isso, eu vou ficar por lá. Aí a senhora arruma minha roupa aí enquanto eu vou e preparo isso. Enquanto ela foi enquanto a gente esclarece o roubo. Aí enquanto ela está lá, ela vai arrumar a roupa pro rapaz, aí encontra lá no meio das roupas dele as promissórias que ele vinha pagando o anel. Tá ela aqui apavorada com as promissórias na mão. Aí ela fica desesperada, levantou um falso testemunho do rapaz, acusou o próprio filho de roubo. Aí não dá outra, né? Ela toma um veneno e desencarna. Aí, enquanto ela contava essa história, estava sendo assistida pelo Padre Juca. Aí nós vemos aqui o Padre Juca, ele surge e diz, minha filha, essa confissão te salvou. Você será levada para um plano e tal, um plano melhor, e de lá você será tratada e vai ser encaminhada e vai ter condições de encontrar com seu filho, inclusive, para que vocês possam submeter um reajuste. Aí o Ditinho, nessa altura, ele fica muito aborrecido, porque sendo o Padre Juca o mentor dele, ou o amigo que ele sempre contava nas horas de dificuldade, ele não admitia que o Padre Juca de repente surgisse e encaminhasse a moça e deixasse ele na mão. Aí ele fica muito chateado com isso e retorna para a pracinha. Tá ele aqui perdido novamente, sem amigos, só, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir e aquela coisa toda. Aí ele se submete novamente a uma dificuldade. Mas não está aqui no quadro o final da história. Mas nisso ele retorna, enquanto o Gilmar vai dando uma geral aqui na história dele, eu vou contar o restante, porque ele retorna nessas alturas para vamos dizer, uma pracinha qualquer, e dali
surge a irmã Lívia. E a irmã Lívia já aparece para tentar, vamos dizer, orientá-lo nessa pracinha e leva ele de volta para o albergue dela. Só que enquanto ele estava nessa pracinha, aí ele encontra, dá um closinho aqui, Gilmar. Aí de repente surge a Gilda, aquela mesma Gilda lá da Cinelândia, que é a alma gêmea dele. Aí a Gilda aparece e ele fica muito feliz, porque evidentemente, né, sozinho, de repente encontra a alma gêmea num plano desse. Só que a Gilda já estava num plano superior a ele. E ela não podia permanecer ao lado dele nessa circunstância. Nisso a irmã Lívia chega e começa a contar para ele, a explicar a situação, que ele não podia ficar ali e ela tinha que partir para a caminhada dela, no Canal Vermelho. Aí ela vai embora e deixa o Ditinho. Aí ele retorna para o albergue e fica reclamando, como sempre foi do feitio dele, né? Reclamava de tudo. E a irmã Lívia permite que o cacique Poena acompanhe ele até o albergue de Nanã. Aí lá, a legião de mestre lá. No mesmo quadro do Ditinho, o que mostra a vida do Ditinho, nós presenciamos aqui, ó, essa parte inferior, algumas origens. Que acho que o objetivo, a luta de todos que lutam, que batalham pela evolução, é exatamente um dia retornar. Inclusive a Tia Neve, ela contava episódios bem interessantes sobre a origem. Muita gente deve ter ouvido muita coisa a respeito e já deve ter algum conhecimento sobre isso. Aí nós vimos aqui a rodoviária universal, uma parte dela, e a ligação direta desta rodoviária, uma plataforma aqui, ó, e ligando diretamente com uma origem. E ela faz ligação, evidentemente, com todas essas origens, como também com o Vale das Sombras, com o Canal Vermelho, e vai por aí. Por isso, universal, que é um local de, vamos dizer, de convergência e divergência para todos os planos, todas as dimensões. Aqui nós temos o outro plano, um plano, como pode observar pela própria postura das pessoas, é um plano de muita evolução, onde todos vivem em paz, em equilíbrio com suas almas gêmeas. Seria o paraíso, né? É o objetivo de todo mundo um dia. Aqui nós vemos alguns casais conversando tranquilamente e a presença sempre constante das fontes de energia semelhantes a uma piscina, só que dessa piscina emana as energias que levam exatamente o equilíbrio a toda a região. Aqui nós vemos a presença divina sobre as origens. Cada origem tem sempre a sua presença divina, todas elas possuem. É a presença de Deus em todos os cantos do universo. Aqui um outro ambiente, uma espécie de uma sala, uma sala de uma arquitetura bem arrojada, bem futurista, outra piscina e pessoas se emanando ao redor. Aqui novamente a rodoviária universal, mas é a rodoviária que nós já falamos a respeito, da qual o Ditinho foi o ponto de enfoque. Aqui outras situações de vida. Lá na frente mais origens.
Nessa origem aqui nós notamos uma coisa bem interessante, que são pessoas semeando, plantando, colhendo, e como a gente pode observar, realmente é como a tia Neiva, ou muita, ou até na Bíblia está escrito, assim na terra como no céu, porque há muita semelhança de ambientes. Aqui nós vemos as plantações, nós vemos pessoas plantando, colhendo, quer dizer, as formas, as características de vida são bem similares, tem tudo a ver, inclusive roupagens. Nós vemos em uns roupagens mais simples, em outros roupagens da era bizantina, de uma era assim de 1500, 1700, século XVII, século XVIII. Quer dizer, tem características para todas as finalidades. Aqui novamente uma fonte de energia, e essa fonte, as pessoas formando fila para se emanarem, elas são submetidas a essa fonte aqui, recebem curas, o tratamento de algum desvirtuamento que ainda existe. Estas são as características das origens. Agora nós passamos para algumas explicações mais técnicas, como esse quadro aqui, por exemplo. Nós vemos aqui uma pessoa, vamos dizer, obsediada, vemos a forma da obsessão aqui atrás dela, e uma atuação de um elítrio no cérebro, quer dizer, uma pessoa realmente que está com grandes problemas. Aqui nesse outro quadro, nesse quadro seguinte, nós vemos um indivíduo sentado numa maca sendo, vamos dizer, examinado por um médico. Só que ele está sentindo grandes problemas, dor e alguma coisa que está afetando o físico dele. Só que o médico não consegue detectar nada. Agora, não consegue exatamente porque o mal dele não é físico, é espiritual. E é um espiritual que está sendo mostrado aqui, ó, uma forma negra, com uma aura negra também, projetando uma energia sobre o plexo dele. Quer dizer, o indivíduo está sob a atuação de um sofredor. E nisso o efeito é um dos mais variados. E isso mostra muitas vezes as pessoas que chegam aqui, né, que nós já presenciamos muito isso, pessoas que chegam com doenças incuráveis, com problemas que atormentam a vida delas, e de repente começam a desenvolver, começam a trabalhar, daí a pouco desaparece tudo aquilo. Isso é a prova exatamente da atuação desses seres. Já esse quadro seguinte, ele é interessante porque ele mostra a vivência de um casal. Aqui mostra o casal dormindo e ele partindo em busca de sua alma gêmea na sua respectiva origem. Aqui nós vemos ela também saindo do corpo, o espírito, né? Uma espécie de dobramento, e indo para sua origem atrás de sua alma gêmea. Vamos dizer, esse encontro durante o sono só resulta numa coisa. No dia seguinte, quando se acorda, já se acorda nos tapas aqui, ó. Nós já vemos dois aqui se atacando e as agressões. Nisso aí entra o seguinte, tem que haver muita compreensão quando se trata de alma gêmea, e tem que viver, tem que conviver, tem que levar em conta muito, vamos dizer, a submissão, o amor a uma causa, a determinação, porque senão a coisa acaba desse jeito, na porrada. Esse quadro de cima, esse quadro superior, mostra 3 figuras com sintomas, ou pelo menos locais, onde são mais frequentes as atuações do elítrio, como garganta, fígado, rim, pulmão, aqui seria, vamos dizer, o estômago, o cérebro. São regiões que geralmente o elítrio ataca e pode ser muito diagnosticado, né, por um médico. Ele pode chegar à conclusão de que se trata de um câncer ou coisa do gênero.
Aí, saindo desse quadro, aí nós mostramos aqui uma parte física da estrela candente e o nosso espaço físico, né? Um trabalho sendo realizado de unificação. E nós vemos aqui o que significa esses trabalhos, ou o que eles acarretam, ou o que eles envolvem, ou o que acaba envolvendo um trabalho desse nível, que, na minha maneira de ver, é um dos trabalhos mais poderosos que se realiza aqui dentro, é exatamente um trabalho desse. Porque nós vemos sobre, aqui, ó, que seria uma projeção, claro, espiritual, nós vemos algumas amacês. E uma série de amacês que lembram painéis sofisticadíssimos. E essas amacês assistem a todo o percurso, todos os trabalhos realizados. E daqui, eles são encaminhados. E em contrapartida, nós vemos aqui, ó, uma caverna bem próxima da estrela. Seres aprisionados, né, já estão aprisionados, felizmente, são seres terríveis, aprisionados e prontos para, de acordo com o trabalho, de acordo com, vamos dizer, os resultados obtidos. Por isso que é bom, quando se for realizar um trabalho desse nível, procurar se isentar de todas as condições físicas e se dedicar totalmente ao trabalho, para que o objetivo maior possa ser alcançado. Porque não adianta o cara ir trabalhar e de repente estar com a cabeça cheia de problemas físicos, problemas materiais, e esquecer o seu grande objetivo de missionário, que é exatamente se dedicar a uma causa para o bem. É claro que a gente recebe, mas quando a gente é missionário, a gente tem que se dedicar com muito amor, com muita abnegação ao que realmente é transcrito pelo espiritual superior. E um trabalho desse, nós temos que realmente dedicar toda a força. Nós temos que dedicar todos os nossos poderes para atingir os objetivos. Aqui nós vemos as princesas e algumas amacês. Aqui os trabalhos do templo, que são realizados no templo, todo mundo conhece. Aqui uma linha de passe, os caboclos, né? Alguns pretos velhos. Aqui nós vemos uma cabala, a força da cabala, uma coligação com Delfos. Aqui as ruínas de Delfos. E aqui nós temos logo a seguir uma pequena parte do Canal Vermelho. E aqui o grande, vamos dizer assim, o grande Cimiromba, o oráculo de Cimiromba e a sua coligação astral. Uma origem de nível superior. Aqui nós vemos uma presença divina. Aqui mais alguns templos, um conjunto de hospitais, seres com todo tipo de roupagem, hindus, né? Aqui pretos velhos e toda a sorte de seres. Aqui de repente uma presença aqui, a presença divina sobre. E assim foi esse quadro. Ele é, por ser um quadro muito complexo,